Eu estava fazendo devocional uns dias atrás e Deus falou tão fortemente nesse texto de Atos capítulo 27. Eu queria que você já fosse abrindo a tua Bíblia enquanto eu estou trazendo essa introdução. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque ele é um capítulo bem extenso, e na verdade ele é um relato de uma descrição da prisão do apóstolo Paulo, que havia apelado para Roma, e por isso ele é enviado depois de vários julgamentos, desde Jerusalém até Cesareia, até que ele vai seguindo por uma série de portos, até que ele pudesse chegar finalmente em Roma, com uma palavra que Deus havia dado para ele, que ele iria realmente chegar naquele lugar. Mas esse capítulo todo, na verdade, ele é um relato, uma descrição desses fatos históricos realmente, né? Só que ele vai trazer para nós uma descrição de algo muito forte, porque quando Paulo vai trazer e vai falar para os tripulantes, para o centurião que havia sido responsável pela vida dele para que ele chegasse até Roma, e todos os outros mais de 200 tripulantes do navio, que eles não deveriam seguir do porto chamado Bons Portos, ali perto de Cesareia, para aquela região, deveriam esperar passar o inverno naquele lugar. Ninguém dá ouvidos àquele homem, e por isso eles passam por um monte de coisa complicada, e meio a uma tempestade que eles nunca haviam visto antes. E por isso hoje, amém. E por isso hoje eu quero olhar para esse texto junto com você, porque muitas vezes eu acredito que em meio à nossa caminhada e às tormentas e tempestades da nossa vida, existe um grito que às vezes está preso na nossa garganta, coisas que são até palavras que são faladas, mas às vezes até no próprio silêncio e nas atitudes nossas, existe um grito de independência que tenta sair por vezes da nossa própria vida, mesmo tentando depender do Senhor e caminhar com Ele. Outro dia eu estava com a minha filha mais velha, ainda muito pequena, ela vai fazer 4 anos, ainda é muito pequenininha, e eu fui tentar ajudá-la a amarrar o tênis dela para a gente sair, e como sempre, quem tem pai de criança pequena sabe que isso é verdade, se vai sair, você sempre está atrasado, porque demora para arrumar as crianças. E fui tentar lá amarrar o cadastro dela, e de repente falou assim, não papai, eu sabe. Tá bom, então você sabe. Eu sabe, papai, sei que até a musiquinha, 2 orelhinhas, dá uma voltinha, puxa, está tudo certo. Falei, tá bom, então faz. Só que eu não consegui esperar, porque a gente estava muito atrasado, e fui tentando ajudar, e ela foi ficando brava. E ela começou a falar mais alto, falou, papai, eu sabe, papai, eu sabe. Até que eu deixei, e ela ficou tentando lá 3 vezes que ela tentou, e finalmente falou assim, papai, você pode me ajudar? Só que, por mais que é uma história tão simples, muitas vezes essa história relata aquilo que acontece na minha vida e na tua vida, onde Deus está tentando nos ajudar para que possamos depender mais dEle, e nós estamos como crianças espirituais olhando para Deus e falando assim, Deus, eu sabe, né Deus? Eu sabe fazer. Quantas vezes nós já erramos, já desviamos da nossa rota, porque realmente falamos a mesma coisa. E sabe, a nossa sociedade está cada vez mais falando sobre independência, quando a palavra de Deus sempre falou e vai continuar falando sobre um contraponto chamado a bênção da dependência de Deus. Agora, a lista de personagens bíblicos que resolveram andar independentes de Deus, ela é extensa. Adão e Eva, Caim, Saul, Nimrod, Sansão, vários reis, Judas, Lúcifer, eu, você, em vários momentos da vida. Não é só os ruins, gente. Porque muitas vezes nós andamos independentes de Deus. Não só porque queremos, mas às vezes até inconsciente. Porque a gente começa a dar mais vazão para outras coisas do que aquilo que nós deveríamos dar realmente, que são as situações espirituais. Acompanha comigo a leitura aqui desse texto, Atos capítulo 27, a partir do versículo 9. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para nossas vidas. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno,
a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar ali o inverno. Fenícia era um bom porto, com abertura para o sudoeste e para o noroeste. Pula um pouquinho agora para o versículo 21, que diz assim: fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Nós te damos liberdade para ministrar e falar conosco aqui agora. A tua palavra é viva, eficaz. Assim como o Senhor falou tanto na minha vida, fala agora com cada um de nós nesse lugar. Nos traz direções específicas, detalhadas do teu Espírito para a vida de cada um. Possamos sair daqui hoje cada vez mais cheios do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar aqui nos pontos, só queria fazer um paralelo rapidinho e agradecer. Esqueci no começo, estamos com a presença do pastor Alexandre, da Assembleia de Deus lá de Arapongas, está aqui com a gente hoje. Obrigado, pastor, pela tua presença. E eu queria pedir uma oração para vocês também que estão conosco aqui no culto. Segunda-feira nós teremos um encontro que nós chamamos de encontro de avivalistas. São os líderes da Semana de Avivamento de várias cidades do Brasil que estão vindo para cá, passar 3 dias aqui conosco, para a gente poder alinhar a visão e entender as direções de Deus para os próximos passos da Semana de Avivamento, que está aí em 70 cidades e já outros 5 países, já mapeando mais 2 ou 3 por aí afora do que Deus quer fazer. Ora pela gente aí, né? Eu já pedi algumas vezes, ora para a gente logo entender as direções de Deus e quem sabe ter mais um estádio. Amém, gente? Você quer também, né? É gostoso um negócio desse, né? Mas tudo bem, vamos lá. Esse texto aqui, ele mostra para a gente a importância de depender de Deus. E hoje eu quero aprender junto com você aqui quais são os gritos de independência que às vezes estão tão presos na nossa garganta que tem nos afastado cada vez mais de Deus. O primeiro grito que muitas vezes nos afasta dos caminhos do Senhor é o grito da autonomia. Como os versículos que nós lemos aqui no início, o versículo 10 que vai dizer: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para nossa vida. O apóstolo Paulo dá o recado, as pessoas sabiam quem Paulo era, ele era um homem de Deus, por mais que ele estava sendo preso e enviado para Roma. Mas, em meio àquela situação, em meio àquela questão de estar no porto e não ser um porto ideal de passar o inverno, o representante ou oficial que estava responsável, o centurião Júlio, ele resolve ouvir o seu próprio coração, ele resolve consultar o capitão do navio, que diz que o melhor é que eles fossem realmente saindo daquele lugar. Ele resolve consultar, inclusive, o dono do navio, resolve consultar a tripulação ou todas as pessoas que eram experientes na navegação para saber se o ideal era ficar ali realmente e ir embora. A única pessoa falando contrariamente àquilo que eles estavam entendendo era o próprio Paulo, mas sendo alguém que estava falando aquilo que estava escutando do próprio Deus. Mas, infelizmente, eles não ouviram. E porque não ouviram, passaram por várias situações que poderiam ter sido realmente evitadas. A busca por autonomia na humanidade, por não depender mais de Deus, revela algo ainda mais profundo. Na verdade, essa independência é extremamente sutil no início de uma caminhada, mas sempre vai revelar a mesma coisa. E no final das contas eu sabe. No mundo dos negócios, alguém que se declara como um profissional autônomo é alguém que não quer ou não depende de ninguém. E será que isso realmente é verdade? Será que alguém que é autônomo realmente não depende de ninguém? Será que não depende de cliente? Será que não depende de ideias? Será que não depende de criatividade? Será que dependendo do segmento do negócio não depende inclusive de fatores climáticos, aplicativos, corridas e por aí vai? Sabe, a independência que muitas vezes nós vemos sendo falada por aí afora não é tanto uma independência assim como muitas pessoas acham. Você pode até controlar o teu tempo, o teu horário, mas você não consegue ser tão autônomo assim como você às vezes realmente acredita. E o grito humano de autonomia revela a nossa própria vontade de fazer o que nós queremos, das vozes que nós damos liberdade e que nós queremos ou não queremos escutar e dar vazão no nosso coração.
No texto, o centurião escuta a vontade do dono, do capitão, da maioria dos tripulantes, mas não escuta a voz de Deus. Quais são as vozes que você tem dado vazão, liberdade para trazer direção para a tua vida? Será que é a voz do teu próprio coração, a tua própria vontade, os teus próprios desejos? Será que talvez seja a voz de outras pessoas que estão distantes? Ou quem sabe, como é o caso aqui, da maioria, que era o caso dos tripulantes. E meu irmão, vamos falar bem a verdade? A tua mãe já dizia para você que você não é todo mundo. E por que você quer ser igual a todo mundo, meu irmão? Por que todo mundo vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda? Para com isso, meu irmão. Quem que você está ouvindo? Para quem você está dando vazão para entender o que Deus está falando? Volta a ouvir a voz do Espírito, as direções daquilo que Deus quer trazer para a tua vida. A nossa vontade e autonomia grita de muitas formas. Algumas vezes são gritos muito altos, ensurdecedores, atitudes extravagantes, mas muitas vezes é um silêncio. E esses são os mais arriscados. Às vezes são as nossas palavras, a maneira de se portar, em alguns casos as nossas próprias roupas, a maneira como lidamos com as pessoas e algumas vezes pelas decisões erradas que tomamos. Cuidado, nem tudo que nós realmente ouvimos é verdade. Vivemos numa época complicada, numa época de guerra de discursos. Por exemplo, quando falamos de independência no nosso país, não tem como não falar sobre uma grande frase, um grande grito de independência que aconteceu, realmente aquilo é verdade, às margens do rio Ipiranga, em 1822, quando Dom Pedro I vai gritar independência ou morte. Foram na aula de história, né? Que bom. Coloca ali para mim, pessoal da produção, só uma imagem, um quadro que é o quadro mais conhecido deste momento, que talvez você já viu em algum momento, talvez até na escola. Quando você vê um quadro desse, você escutou várias pessoas, vários professores falando desse quadro, mas nem tudo que parece e nem tudo que nós ouvimos realmente é verdade. Por quê? As roupas que estão tão pomposas, tão bonitas, não são realmente essas. Na pintura, pedida pelo filho, Dom Pedro II, concluída só em 1888, deu um upgrade na cena daquilo que foi realizado. Foi importantíssimo? Com certeza. Agora, as roupas não eram de príncipe, as roupas eram de tropeiro, que era a maneira que eles viajavam na época, igual o pessoal da Lapa viaja até hoje, gente. O cavalo não era bem um cavalo. Naquela época, para uma viagem de Santos até São Paulo, subindo a serrinha, o ideal era um jumentinho, um burrinho, que era o que eles usavam mais, porque o animal ele tinha mais vigor, ele conseguia sustentar melhor uma viagem dessas. Todo esse monte de soldado arrumado também não é tão verdade, porque eles não tinham essa prática de fazer todo esse processo. Mas o quadro está lindo, só não representa a verdade. E sabe, muitas vezes nós escutamos tantas coisas por aí, e a gente vai deixando algumas coisas entrar no nosso coração. Agora, o que realmente é complicado é que nesse nosso tempo, nos nossos dias, cada vez está mais difícil saber onde a gente vai ouvir realmente e dar vazão para o que é verdade ou não. Pastor, então você está dizendo para a gente que não dá para ser autônomo mais, não dá para ter mais essa independência, que eu não posso mais andar sozinho? Na verdade, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você deve sim crescer, buscar autonomia em diversas áreas, mas pode escolher depender de Deus. Como dependência é um termo que parece ser pejorativo, é estranho para nós falarmos sobre isso às vezes. Mas na verdade, depender de Deus não é uma limitação. Depender de Deus é uma liberdade, é uma escolha, é uma decisão. João 8 vai dizer aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive daquilo que você acreditava que era verdade antes desse momento. Porque na guerra dos discursos cada vez fica mais complicado para saber de onde podemos realmente entender que é verdade. Afinal de contas, você assiste um jornal, tem um jornal que fala A, o jornal fala B, teu pai fala C, alguém que você conhece fala D, o teu coração fala E. E aí? Como é que você faz para tomar uma decisão sábia para a tua vida? E sabe, o nosso coração é extremamente enganoso, as pessoas têm os seus próprios interesses, veículos de comunicação podem ou não trazerem a veracidade. Como é que eu vou tomar decisões realmente sábias? O grito de autonomia, ele fala sobre as nossas referências. Quais são as vozes que nós temos dado vazão? Quais são as vozes que nós temos dado liberdade para a nossa vida?
Afinal de contas, em uma época que se fala tanto de relativismo, a tua autonomia ou o teu conceito de autonomia talvez não seja o mesmo conceito de autonomia que eu tenho. Para alguns, autonomia pode ser liberdade financeira. Para outros, autonomia pode ser dependência financeira de alguém. Talvez, em alguns casos, autonomia pode ser não querer ter uma família. Ou, em outros casos, autonomia vai ser querer ter uma família. Você está me entendendo? Quais são os referenciais que você está ouvindo? Na nossa sociedade, a autonomia é um sinônimo de independência. Na palavra de Deus, a autonomia é um sinônimo de desobediência. Por quê? Eu decido não querer depender. Eu decido andar sozinho. Eu decido, mesmo depois de ter visto tantas coisas que Deus pode e ver os milagres e o poder dele, não querer isso para a minha vida. Por exemplo, Adão e Eva, quando estavam lá e desobedeceram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando escutam os passos de Deus no jardim, eles se escondem. E Deus, como uma situação parece meio cômica, e Deus está no jardim andando procurando Adão e Eva, como se ele não soubesse onde eles estavam, para muita história. Assim, Adão, Eva, cadê vocês? E ele começa a perguntar. Até que eles falam, estamos aqui, Deus. Ele sabia, né, gente? Mas está escondido. Por que estão escondidos? Jogam verde, né? Fala a verdade, né? Já estão errados mesmo. Porque a gente está sem roupa. Mas quem foi que disse que é errado? Já sabia. Ou, por exemplo, nessa guerra de autonomia, o problema é que muitas vezes, numa outra história bíblica, como é o caso de Caim, que para ele não era entregar o melhor, ele só queria entregar melhor do que o seu irmão. E Deus dá 3 chances para ele poder ajeitar o coração. E sabe, esse é um grande ponto. Porque se a tua autonomia, na verdade, quer dizer que você tem que ser melhor do que outra pessoa, isso não é autonomia. Isso é querer ser melhor do que alguém. E talvez você nunca consiga ser melhor que aquela pessoa que está querendo. Você está me entendendo? O conceito de autonomia, será que ele está correto na tua vida de verdade? Autonomia de verdade não tem a ver com isso. Não tem a ver com que ser melhor do que alguém ou ter mais ou menos liberdade. Tem a ver com uma escolha. E uma escolha de dependência de Cristo. De ter a convicção e a certeza de que esse é sim o melhor caminho. Porque se a gente ficar olhando para as vozes e as expectativas que são colocadas sobre nós, gente, vamos falar a verdade. Afinal de contas, se você tem aí cerca de 20 anos e não tem ainda seu próprio negócio rentável, está tudo perdido, acabou a tua vida. É o que dizem por aí. Ou, por exemplo, mas você está perto dos 25 e não casou, agora já era, vai ficar para titio ou para titia. É ou não é que falam por aí? Já ouviu, né? É verdade isso, meu irmão? Por que você dá vazão para essas coisas? Por que você dá espaço no teu coração para coisas como essas? Ou, por exemplo, mas você não investiu em cripto há 10 anos atrás, agora é tarde demais. Não estou recomendando ninguém, tá, gente? Não me entenda mal. Ou, tem aquelas coisas, né? Hoje em dia, nos Instagram das redes sociais, né? Fica seguindo os caras de vez, os caras, não, que então, você tem lá uma propriedade, você tem um apartamento, um só, então não tem problema. Vende, aluga, né? Ou vende lá tudo e investe tudo, na verdade, em fundos imobiliários, em fundos sei lá o quê, que está tudo certo. Gente, isso é papo de rico, gente. Quem tem para queimar um apartamento se der errado é rico, gente. Se não tem nenhum, imagina se tem um, vai queimar e aí vai fazer o quê? Se Deus fala para fazer, você faz. Mas fica ouvindo a voz dos outros, tá bom, escuta lá o cara e vai lá cobrar dele depois na hora que der errado. Quem é que você está ouvindo? O sabichão por aí? O cara que é o inteligente nos negócios, que para ele deu certo e criou uma fórmula mágica que você acha que é tão mágica assim, é só aplicar que dá certo. Não é matemática nesse caso, meu irmão. Ouve a voz do Espírito. Quando eu era adolescente, meu pai entendeu um chamado de Deus para ir pastorear uma igreja em Miami. E toda a família foi junto. Eu lembro que uma das vezes, lá no contexto, na amizade com o pessoal da igreja, meu pai tinha uma regra que era para a gente chegar sempre por volta da meia-noite, no máximo, né, saindo com a galera da igreja em casa. Gente, eu tinha 14 anos de idade. E aí eu e meu irmão mais velho fomos, o mais novo ficou em casa, passear com a galera, saiu do culto, domingo à noite e tal. E a gente pensou algumas vezes do horário, falamos com a galera que estava conosco, e o pessoal, não, para, teu pai é de boa, vai entender, tá com a galera da igreja, né, meu irmão? Os crentes não são fáceis, né? Você fica vendo essas coisas aí, tá tudo certo, nem manda mensagem pro teu pai, não se preocupe. Chegamos às 4 da manhã em casa.
Vai ouvindo. Morrendo de medo, tiramos os sapatos para tentar não fazer muito barulho, né? Aquela porta rangendo, tentando abrir bem devagarzinho. Quando entramos em casa, fechamos a porta e estávamos indo para o quarto com um plano maravilhoso de se trocar, colocar o pijama para fingir que estava dormindo a noite toda em casa. Do nada, meu pai estava sentado na poltrona e só acende a luz do abajur. Tim! E fala assim: amanhã nós conversamos, levanta e vai embora. Gente, é a frase terrorista pior que alguém pode escutar na vida. Mas sabe, qual era o problema de mandar mensagem? Qual era o problema de avisar? Qual era o problema de arrumar? Lógico que a conversa todo dia não foi muito boa, né, gente? Quem é que está ouvindo? Será que você não tem que ouvir mais aquilo que Deus está falando a teu respeito? Não sei quanto a você, mas eu não quero mais ser aquilo que os outros esperam que eu seja. Eu não quero saciar as minhas vontades naquilo que eu quero ouvir a voz do meu Senhor, aquilo que Ele tem para dizer ao meu respeito, aquilo que Ele quer me direcionar, apontar e me levar para lugares cada vez maiores. Eu quero ouvir a voz do Espírito e acabar com qualquer tipo de autonomia que me afasta, que me distancia mais do meu Criador, porque Ele é aquele que conhece passado, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para mim, mas às vezes eu acho que eu sabo. E eu não quero saber mais. Eu quero depender cada vez mais daquilo que Deus tem para a minha vida. Segundo grito que o texto nos mostra aqui, acompanha comigo a partir do versículo 17. Diz assim: então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixar que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, com ventos com força de vendaval, continuavam a castigar o navio. A tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdêssemos todas as nossas esperanças. O segundo grito que pode nos afastar dos caminhos do Senhor cada vez mais e dessa dependência dEle é o grito do nosso próprio conhecimento. Para deixar bem claro, eu não sou contra agregar conhecimento, crescer em literaturas. Eu, na verdade, creio que o crente tem que estudar ainda mais do que as pessoas que são de fora da igreja, sem entender realmente da literatura, da sociedade, da área que você está buscando ser um profissional e crescer na tua vida. Mas, além de tudo isso, você tem que ser um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, porque elas vão trazer um conhecimento ainda maior do que todos esses que a gente pode ter afora, por mais importantes que eles também sejam para nós, tá? Por isso que esse é um lado diferente. Agora, o problema do conhecimento é que o conhecimento, ele vai trazendo com o tempo uma impressão de independência. Por quê? Eu já sei, eu já fiz, eu já conheci, eu já estudei, eu já conquistei, eu já ganhei e eu já sei fazer isso daqui. Eu sei fazer tão bem, que eu nem preciso mais tanto assim de Deus, talvez em alguns momentos, exatamente como aconteceu na igreja de Éfeso, quando a igreja que era tão boa, praticando as boas obras, uma igreja maravilhosa, já sabia fazer tudo do melhor jeito possível, e aí, o que o Senhor traz para aquele igreja, tem só um negocinho pequenininho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. E às vezes nós nos encontramos exatamente na mesma situação. A questão do conhecimento nesse texto, quando eles saem em direção ao próximo porto, na navegação, eles encontram uma tempestade que eles nunca haviam encontrado daquela magnitude na vida deles. Estamos falando de tripulantes, capitães, pessoas experientes na navegação. Primeira coisa que eles fazem, eles amarram cordas no casco do navio na parte de baixo, porque eles estavam com medo de pegar algum banco de areia, e aquilo podia arrebentar as madeiras e levar o navio a pique. E por isso eles começam a amarrar aquelas situações. Isso no primeiro dia. No segundo dia, terceiro dia, eles começam a jogar partes do navio que não eram tão importantes assim, que dava para continuar, sem algumas coisas para aliviar um pouco aquela carga, aliviar o peso. Começam a jogar os alimentos para fora. Mas esse era só o terceiro dia. O texto vai dizer que eles ficaram pelo menos 14 dias à deriva em alto mar, em regiões muito complicadas, a tal ponto que, além de todas as coisas que eles foram tendo que se livrar, usando todo o conhecimento que eles tinham, eles não conseguiam nem mais se navegar, porque o texto no último versículo que nós lemos vai dizer que eles não conseguiam enxergar o sol,
nem as estrelas, que eram maneiras de navegar, ou usar aqueles elementos para a navegação, ou seja, todo o conhecimento que eles tinham não servia de mais nada. E não importa se você é a pessoa mais importante no nosso mundo, na tua área, ou uma das mais relevantes e mais conhecedoras, existem sim situações na nossa vida que por mais que você tenha estudado, por mais que você esteja preparado, por mais que você seja a melhor pessoa nessa área, você não vai saber o que fazer. E talvez você já tenha passado por isso. E esse é um momento muito forte da nossa vida, porque a gente tem que depender. E ver, olha, todo o conhecimento que eu adquiri, passei a vida estudando, fazendo, tentando, eu não sei explicar isso daqui. E sabe, a experiência, o conhecimento são maravilhosos, mas se não estão equilibrados com a dependência de Deus, eles automaticamente geram em nós uma independência daquilo que é divino. Afinal, você, por aquilo que já viveu, já viu, já aprendeu, consegue fazer o que faz sem Deus. E sabe, existem pessoas que veem só aquilo que está à sua frente, mas existem pessoas que conseguem enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. Alguns anos atrás eu fiz uma visita num hospital, um homem que estava fazendo uma terceira cirurgia na cabeça por causa de alguns tumores, e aquela cirurgia era uma das mais complicadas e ele tinha uma possibilidade enorme de perder parte da visão. O que infelizmente realmente aconteceu. Eu lembro que depois da recuperação dele, ele veio algumas vezes aqui para conversar comigo, estava fazendo um processo discipulado, e disse assim, pastor, eu não consigo enxergar praticamente nada, eu estou aprendendo agora a contar os passos para poder sair da sala para o banheiro, mas o que eu estou mais chateado, na verdade, não é isso, é porque o meu filho quer que eu brinque com ele, mas eu não consigo brincar com o meu filho, eu não consigo enxergar, pastor. O que eu vou fazer? A gente começou a orar assim, Deus, dá uma direção. O que a gente vai fazer para ele poder brincar com o filho? Falei, vamos igualar. O filho era bem competitivo, a mãe virou a juíza, e aí colocamos uma venda no filho, e falamos assim, agora vai ser o melhor desenho vendado. E a mãe depois falava quem que era o melhor. E foi gerando séries de brincadeiras entre os dois, que foi reatando mais uma vez o relacionamento do pai com o filho. Parece algo simples. Agora, coisas complicadas que você não sabe lidar também. Por exemplo, eu conheci um médico numa viagem recente, conversando, falei, pastor, uma vez eu estava numa cirurgia e eu não sei explicar o que aconteceu. Eu faço cirurgias de apendicite inúmeras, já fiz muitas cirurgias dessas. Naquele dia já não era nem a primeira, na verdade, mas eu atendi um caso de um garoto que era conhecido meu e conhecido da família também, de 14 anos de idade. E quando eu comecei a fazer aquela cirurgia, não era uma cirurgia de risco, estava tudo sob controle, era mais preventiva até, na verdade. E aí, do nada, começou um sangramento que eu não sabia explicar, pastor. E eu procurei, eu não conseguia achar aquele sangramento. As pessoas estavam me auxiliando, não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. E nós trabalhávamos ali, a pressão do garoto começou a baixar, ele começou a ficar com pouco sangue, a gente começou a tentar todas as maneiras de manter aquele processo, aquele menino lá vivo, para a gente tentar encontrar aquele sangramento, mas estava cada vez piorando a situação. E eu comecei a pensar, o que eu vou falar para esses pais? É uma cirurgia tranquila, eu acabei de falar para eles que daqui a pouquinho ele está de volta. E ele para tudo, levanta as mãos para os céus e fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Todo o meu conhecimento, toda a minha experiência não estão me servindo de nada nesse momento. Me ajuda, me dá uma luz, me ajuda a encontrar de onde vem esse sangramento. Ele baixa as mãos, começa a procurar mais uma vez, ele entende Deus mostrando para ele onde estava o sangramento. Ele estanca e consegue terminar aquela cirurgia e salvar aquele menino. Existem situações em que nós não conseguimos explicar. Existem coisas que você vai tentar ver com seus olhos naturais que você não vai conseguir enxergar. Por exemplo, quando você vê o relatório que os espias trouxeram para Moisés e para o povo, quando foram espiar a terra. 12 homens, um líder de cada tribo, viram a mesma coisa. Uma terra que emana leite e mel, frutos de proporções gigantescas, cidades fortificadas, homens muito grandes, descendentes de Enaquins, que eram considerados como gigantes naquela época. Eles viram a mesma coisa. 10 deles falaram, é impossível.
E além disso, para piorar, nos versículos do capítulo 14 de Números, vão inclusive dizer que aquilo, eles começaram, depois de trazer o relatório, a trazer um relatório negativo para contaminar o povo, que fez com que eles tivessem que ficar peregrinando a terra prometida perto da terra prometida por muito tempo. Sabe o que eles fizeram, gente? Fake news. Agora, 2 deles, Josué e Caleb, que viram a mesma coisa, falaram assim: olha, a gente viu tudo o que eles viram, mas nós queremos um Deus dos impossíveis. O mesmo Deus que tirou a gente da escravidão do Egito, e nós estávamos lá. Nós vimos o que estava acontecendo, nós vimos as pragas, os milagres, nós vimos Deus levantando Moisés, nós vimos Deus abrindo o mar vermelho, nós chegamos até aqui no poder do Espírito de Deus e vamos continuar aqui para frente. Mas eram apenas 2 homens e não foram ouvidos, porque eles viam o que outros não estavam vendo. Quais são as áreas da tua vida que você tem que enxergar com os olhos espirituais? Porque com os olhos naturais você não está enxergando algumas situações que você talvez está até se complicando em algum momento. Muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento das Escrituras. E sabe, se o conhecimento do sagrado, se o conhecimento da palavra de Deus não transforma a nossa vida e não transforma a sociedade à nossa volta, existe sim algo de muito errado na nossa vida. Uma das pesquisas recentes que eu tive acesso, estava vendo que os casos de violência doméstica feminina, no Brasil, 40% deles acontecem em casas que se declaram evangélicas. Isso devia ser 0%, meu irmão. Está muito errado. A gente está conhecendo, mas não está sendo transformado. Ou gerações, segundas, terceiras e quartas gerações de cristãos na família, muitas vezes não seguem a mesma fé dos seus pais. Sabe por quê? Amém. Sabe por quê? Porque aquilo que eles veem em casa não é o que eles veem na igreja. O que você não está vendo? O que você não está percebendo? Nietzsche, na sua obra Assim Falou Zaratustra, argumentou que a humanidade deveria transcender a necessidade de divindades e encontrar valor na própria existência. Quando a palavra de Deus vai nos mostrar que o próprio Deus é a fonte de toda a sabedoria, de toda a criatividade, de toda a estratégia, é aquele que pode sim nos dar a direção e nos ajudar a enxergar coisas muito maiores do que os olhos naturais podem ver. Coloque a sua vida, sua família, seus estudos, sua empresa em ordem e pede para Deus te mostrar o próximo passo, o próximo cliente, o próximo produto. E quando você for fazer uma negociação, antes de entrar naquela sala, ora, pede para o Senhor entrar com você, te ajudar naquela conversa, te ajudar a dar as direções. Você vai ser surpreendido por aquilo que não existe curso ou conhecimento na terra que vai explicar, porque isso são coisas do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Existem coisas que você não vai conseguir enxergar, que o teu conhecimento, a tua experiência, e por mais que você seja a melhor pessoa nessa área, existem situações em que você vai ter que simplesmente levantar as mãos para o céu e falar: Senhor, me dá uma luz, me ajuda, me traz a direção. Eu estou desesperado, porque tudo que eu achava que eu sabia, eu não sei tanta coisa assim. E no final das contas, o que nós podemos dizer para Deus é: Deus, me ajuda, porque eu não sabe tanta coisa assim quanto eu achava que eu sabia. Último grito, para a gente fechar aqui, versículo 41, acompanha comigo. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial, no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra firme. O último grito de independência que muitas vezes está saindo em evidência da nossa vida é um grito de justiça.
Além da busca por autonomia e a busca por conhecimento, esse é um elemento que muitas vezes afasta pessoas da dependência de Deus. Deus havia mostrado para Paulo que ele chegaria em Roma. Ele tinha essa convicção e essa certeza. Agora, na justiça da época, os outros soldados, em meio ao naufrágio, tinham essa autonomia, essa direção de que eles deveriam, inclusive, matar os prisioneiros para que nenhum deles fugissem. Essa era a justiça da época, era natural, era o que ia acontecer, mas o líder ou o centurião que estava responsável naquele momento por Paulo, para preservar a vida de Paulo, usado pelo Senhor para cumprir o seu propósito, fala: não vai matar ninguém, quem sabe nadar pula e tenta salvar a vida, e está tudo certo. Gente, não é normal. Só que muitas vezes o problema com relação à justiça é que nós queremos viver a nossa própria justiça, mas não a justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus é muito complicada. A justiça de Deus é muito difícil de lidar. A justiça de Deus fala sobre lavar o pé de quem a gente não gosta, fala sobre a gente perdoar quem a gente não queria, fala para amar os inimigos. Posso continuar? Mas a minha justiça está falando: se afasta. A minha justiça está falando: denuncia. A minha justiça está falando: faz pior do que ele fez com você. E muitas vezes o problema dessa justiça é porque ela vai nos impedindo de avançar no crescimento e no conhecimento do próprio Deus. Versículo 21 desse texto que nós estávamos lendo, que é o versículo chave desse texto, vai dizer assim: por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Paulo sabia. O pessoal não. Que o navio ia afundar e tudo mais. Mas sabe, a questão aqui é: se eles tivessem escutado as orientações de Deus através de Paulo e não tomado decisões erradas no seu próprio sentimento, justiça, visão e audição, teriam evitado muito sofrimento. Será que em algum momento da tua vida você não sofreu, ou quem sabe está sofrendo, porque você tomou decisões sozinho? E se você toma uma decisão sozinho, quem paga a conta é você. Agora, se você toma decisões embasadas pelo Espírito, direções que Deus está dando, quem vai ter a responsabilidade em fazer aquilo acontecer é o próprio Deus. E por isso que Paulo estava de boa, tranquilo, mesmo em meio a 14 dias de tempestade e um naufrágio. E sabe, meu irmão, o mundo não é justo. Em muitas situações, na minha vida, na tua vida, na sociedade, o nosso mundo não é justo. Nem sempre o melhor time ganha. É ou não é verdade? Nem sempre o ladrão paga o preço. Nem sempre, jogando pelas regras da justiça, tudo acontece como deveria. Nem sempre o Oscar vai para o melhor filme. É ou não é verdade? Nem sempre você é lembrado. Nem sempre você é reconhecido, nem sempre tantas coisas por aí. Alguma vez na tua vida já sofreu por tentar fazer justiça pelas próprias mãos? E quem sabe a tua tentativa de fazer justiça falou mais alto do que a justiça de Deus. E aí você está pagando o pato. Sabe que história que isso lembra? Um conto infantil do Pinóquio. O menino criado de madeira, que queria ser independente, mas queria, na verdade, ser um menino de verdade. E vai tentando de tudo para conquistar aquilo que ele queria pelas próprias mãos, pela sua própria justiça. Mas na história do conto infantil, ele só consegue isso quando ele decide tentar salvar o seu pai, ou o seu criador, Gepeto, e se coloca no lugar dele, dentro da boca de um grande peixe, uma baleia. E aí a fada da história vê aquela entrega e resolve atender o pedido daquele menino. Porque não era sobre o que ele queria fazer ou sobre a justiça dele próprio. É sobre entrega. Ou, não sei se você já leu, nas Crônicas de Nárnia, nas 7 histórias, uma delas que eu acho maravilhosa, aquela história, é O Cavalo e o Seu Menino. Se você não leu, lê depois, é maravilhosa a história, que conta a história de um menino, um jovem, chamado Shasta,
que tem um cavalo falante, que foge de um reino chamado Camarleon, que era um reino que ainda havia a escravidão. Os animais não falavam mais naquele lugar como falavam em Nárnia. Ele ouvia as histórias, ele queria viver aquilo. O que ele queria era buscar liberdade, independência, para ir para um lugar onde realmente aquilo que ele vivia, aquela opressão que ele tinha, não teria mais. Mas em toda a jornada dele, em toda essa caminhada, ele passa por várias provações, vários desafios. Quando uma das cenas mais fortes dessa história, ele está no meio de uma floresta tentando fugir de algum tipo de animal. Ele acredita serem 2 animais muito ferozes que estão perseguindo ele, mais alguns amigos. Mas esse animal, um deles acaba ferindo alguns dos amigos. E quando eles chegam finalmente fora da floresta, quem aparece? Aslan, ou a representação do próprio Cristo na história. E ele vai dizer: olha, eu não sei se você sabe, mas eu fui perseguido por 2 grandes animais naquela floresta. Quando ele fala assim, não eram 2 animais, era um leão. Falou, eu acho que eram 2, só existe um leão nessa terra. Eu estava lá. Você? Mas você feriu até o meu amigo. A história dele eu vou tratar com ele. Isso não cabe a você. Isso que o livro descreve. E vai dizer, mas eu não estava só na floresta. Eu estava na passagem do riacho, quando você fugiu pelo telhado da cidade, na noite sombria, nos caminhos escuros, e ele começa a descrever uma série de relatos por onde aquele menino havia passado, e em todos os momentos o Senhor estava com ele. E sabe, isso é começar a aprender algo sobre dependência. Nesse mesmo tempo que eu passei fora com os meus pais, nessa igreja lá em Miami, em um dos momentos, a gente foi fazer um churrasco num parque, e meu pai foi pegar uma bola que os meninos chutaram. Meu pai não é muito bom de futebol, gente. Ele pisou em cima da bola, caiu com a mão em primeiro lugar e fraturou a mão em 2 lugares. Não tinha plano de saúde, não tinha nada. Em 5 minutos já tinha ambulância, helicóptero, corpo de bombeiro, e nunca vi tanta gente tão rápido num lugar só. E meu pai dizendo assim, me leva para o aeroporto que eu vou para o Brasil, vou resolver no Brasil, que no Brasil tem plano de saúde. Aqui não tem. E não tinha conversa, gente. Começou lá, não tem jeito, não tem como parar. Foi para o hospital, passou 3 dias no hospital, 2 parafusos na mão, 3 meses de tratamento, indo e voltando, fisioterapia, mais um monte de coisa. Nós íamos voltar ao Brasil, meu pai deixou uma tutora responsável, né, uma responsável legal por ele, por aquela dívida ou aquilo que ia chegar. Um pouco antes de voltarmos, chegou uma carta do hospital com a dívida que tinha sido colocada, $35 mil. E aí, meu irmão, como é que você faz? Ela ficou responsável, o hospital era um hospital cristão, meu pai fez uma carta para o hospital, pedindo um desconto, algum tipo de ajuda, né? Voltamos para cá, 6 meses depois, todo mês ele ligando para lá, perguntando se já tinham tido alguma definição, tinham recebido a carta. 6 meses depois ele recebe uma ligação, que diz assim, João, está ligando para dizer que fizemos uma reunião do conselho aqui do hospital, e nós entendemos que a sua dívida vai ser completamente perdoada, você não tem que pagar nada para o hospital, fica tranquilo onde você está aí também. Que justiça é essa, meu irmão? De um Deus que quer cuidar dos seus filhos. É uma dívida, é uma proteção, é uma companhia que anda do lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Isso sim é dependência. E sabe, o maior grito de independência que existe na história da humanidade é o grito do próprio Deus enviando o seu próprio Filho para essa terra, para se fazer como homem, para morrer no meu lugar, no teu lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao próprio Deus, através do sacrifício de Cristo. E hoje eu vim aqui com você para declarar um grito novo. Quando a sociedade fala sobre independência, o grito que eu quero trazer junto com você nesse lugar aqui hoje não tem a ver com independência, mas com uma escolha espiritual, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero depender cada vez mais do Senhor,
Eu não quero andar pelo meu conhecimento, eu não quero andar pela minha autonomia, eu não quero andar mais pelos meus sentimentos ou pelo meu senso de justiça. Eu quero depender do Senhor. Eu preciso de Ti. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Assim como Moisés disse, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos dar um passo, porque eu creio que a dependência é muito melhor do que a independência. Eu creio que por mais que eu possa ter conhecimento, por mais que eu possa ter experiência, não existe nada mais experiente, nada mais sábio do que o conhecimento do divino. E o Senhor quer hoje levantar um novo povo neste lugar, que quer depender cada vez mais dEle. E se você é essa pessoa, eu quero convidar você a junto comigo vir para cá aqui na frente e declarar junto comigo: eu preciso do Senhor. E se você hoje está entendendo essa direção, fique de pé no teu lugar. Quero clamar junto com você nesse lugar: Senhor, eu não quero mais andar sozinho, eu quero andar junto contigo todos os dias da minha vida, entendendo direção, visão, estratégia. Se o Senhor falou com você dessa maneira, vem para cá, eu quero orar com você aqui na frente. Você vai cantar junto comigo uma canção muito forte nesse lugar, dizendo assim: eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Pode vir para cá, você que ficou de pé, vem para cá comigo, pode vir para cá, em cima mesmo, pode vir para cá. Quero cantar junto com você uma canção nesse lugar. Vamos ecoar um novo grito para mudar completamente aquilo que está impregnado na nossa mente com relação a um grito de independência, porque o grito de independência, na verdade, é um grito de dependência do Senhor. Uma escolha que não é comum para os nossos dias, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. Pode vir, vem para cá. Pode vir. Vem para cá. Deus falou com você. Na hora de você talvez entregar algumas coisas para o Senhor. Existem áreas que você não depende dele ainda. Você vai fazer uma entrega para ele hoje nesse lugar. Senhor, esta é a área. São as minhas finanças, são os meus sentimentos, é o meu futuro, são os meus sonhos. Mas existem áreas da vida que tem talvez te impedido de ver coisas tremendas do Senhor. Vem para cá, quero orar com você. Pode vir. Pode vir para cá. Enquanto o pessoal está vindo para cá, talvez você veio aqui hoje, mas você ainda não conhece esse Jesus que fala aos nossos corações, que nos dá direção, nos dá orientação. São coisas que são incríveis, sobrenaturais do Senhor para nós. Mas você nunca vai ouvir a voz dele, a sua direção, se você não convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E se hoje ouvindo essa mensagem, você quer fazer essa oração convidando Jesus para sair daqui hoje acompanhado e nunca mais andar sozinho, eu quero pedir para você repetir uma oração comigo onde você está no seu lugar, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Eu não quero mais andar sozinho. Me perdoa pelos meus pecados e me ajuda a fazer esse grito de dependência do Senhor cada vez mais alto, a sair daqui hoje acompanhado pelo Senhor. Essa é minha oração no nome de Jesus. Se você fez essa oração, levanta a mão onde você está. Se você fez a oração comigo, amém aqui na frente. Quem mais? Se fez essa oração, levanta a mão onde você está. Onde você está? Amém, amém, amém ali atrás, amém. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente? Amém, 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 amém no fundo. Você que está fazendo assim, ó. Amém. Glória a Deus, ali atrás também. Tem mais gente? Tem mais? Amém, amém lá em cima, amém lá em cima. Você que fez essa oração, eu queria pedir a tua ajuda enquanto nós cantamos, que você viesse bem aqui à frente, mais perto aqui do palco. Você que fez essa oração, junto com esse povo que eu vim aqui nos ajudar, eles querem orar por você e te ajudar nessa caminhada para começar a conhecer cada vez mais sobre Jesus e como a palavra dele pode falar aos nossos corações. Você que levantou a mão, pode vir para cá, a gente quer orar junto com você, abençoar a tua vida. Enquanto nós oramos e clamamos, você que está junto conosco aqui de pé nesse lugar hoje, Senhor, vem conosco nesse lugar, Pai. Não queremos mais andar sozinhos ou pelo nosso próprio conhecimento, queremos fazer a tua vontade, Pai. Cansamos de fazer a nossa própria vontade. Aquilo que achávamos que agradava a nosso coração já não agrada tanto mais assim. Não existe maior propósito do que se entregar ao Senhor. Não existe maior propósito do que depender do Senhor cada dia, Pai. Por favor, Pai, nos ajuda, nos dá entendimento maior da Tua Palavra. Possamos estar aqui hoje acompanhados, dependendo do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nos visita, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja o Senhor conosco com essa próxima canção, declarando a nossa dependência do Senhor. Só dar uma salva de palmas para Jesus.
Olha só o que Deus está fazendo no nosso meio. E cada culto tão especial, você possa guardar para você sempre que não existe nada melhor na face da terra do que depender de Deus todos os dias da nossa vida. Vamos orar encerrando esse culto? Deus te abençoe muito. Obrigado por estar com a gente. E vem os próximos cultos aí que Deus vai fazer ainda mais esse lugar. Esse ano vai ser um ano especial e vamos viver coisas ainda maiores nesse lugar em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, por esse tempo que temos na tua presença, é tão especial poder nos reunirmos como igreja, adorarmos ao Senhor, buscarmos a tua presença, a tua face. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só nesse culto, mas em todos os nossos cultos, os cultos dessa igreja. Os adolescentes que passaram a madrugada aqui em vigília e viveram coisas tremendas do Senhor, Pai. O que tem feito aqui no nosso meio, Pai, levanta uma geração cada vez mais próxima e mais dependente do Senhor. Que esse lugar possa ficar pequeno, Deus. As cadeiras que estão aqui, que estão vazias, têm nome, sobrenome. E queremos clamar e orar pelos nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que vão ser as pessoas que vão sentar nesses lugares. Clamamos ao Senhor para que em pouco tempo precisamos pensar em mais cultos nesse lugar, porque esse lugar vai ficar pequeno sim, em nome de Jesus, Pai. Queremos te pedir, Pai, nos ajuda a dependermos do Senhor, Pai. Não queremos mais andar errantes, sozinhos, tomando as nossas próprias decisões. Queremos tomar decisões embasadas no Teu Espírito, naquilo que o Senhor tem direcionado e apontado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito sejam com a Tua igreja hoje e sempre. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo culto.